Olá, você, meu amigo, amante da psicanálise, da ciência, né? A psicanálise, né, criada pelo Freud, né? Um homem que foi muito e é muito importante para o estudo da psicanálise, a qual nos ajuda muito, né? E hoje eu quero falar com você sobre um pouquinho da psicanálise. Você que está iniciando, você que já é, né, mega monstruoso na psicanálise, não é para você, mas para você que está iniciando e você tem uma dúvida sobre as três siglas que colocam, né? E o professor fala muito sobre o id, o ego e o superego, e aí você fica assim, o que é o id, o que é o ego, o que é o superego? Eu vou falar um pouquinho hoje só sobre o id, né? O id. Depois a gente vai falando sobre o ego e o superego. Por quê? Se formos falar tudo de uma vez só, né, fica um pouco embalharado, né? Eu sou Jorge Luiz, mais conhecido como JJ, e vamos falar um pouquinho sobre o id. O que é o id? A pulsão, o inconsciente. Todos nós temos um inconsciente, né? A qual armazenamos ao meio dos anos, né? Algumas memórias que são reprimidas, mas de vez em quando elas vêm à tona e às vezes você não consegue entender porque você é desse jeito, você toma certo tipo de atitude, ou às vezes você sofre um trauma, você tem um trauma que você não sabe qual foi a razão, o motivo e por que ele vem, ele aflora em você esse trauma, né? O id, o inconsciente, eles são memórias, como eu falei, que nós, com o tempo, nós fomos recalcando, vamos guardando, né, inconscientemente ou consciente, mas com o tempo ela começa a nos dar alguns problemas, ela começa a aflorar e por isso nós começamos a ter alguns problemas psicossomáticos, aonde nós podemos ter depressão, aonde nós podemos ter ansiedade. E aí a gente não conseguimos entender por que isso está acontecendo. E aí precisamos passar por uma análise clínica, aonde, né, o profissional da área ele vai fazer uma anamnese e voltar, né, no seu inconsciente, porque o psicanalista ele trabalha com o inconsciente, não com o consciente. Ele vai trabalhar naquilo que você, com o tempo, veio esquecendo, recalcou algumas coisas, deixou guardado lá. Você vai entender agora, é como você tivesse um porão ou um sótão onde você começa a guardar várias coisas e você fala assim, e você se esquece aquilo que você guardou, mas aquilo está lá. Só que para que o profissional na área que vai fazer uma anamnese contigo, ele não pode ser invasivo. É você que abre a porta desse porão ou desse sótão e fala: é isso aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui, né? Assim vai dizer o profissional e vai começar a entrar na área. O inconsciente, eu costumo dizer que ele é um pouquinho, ele é um vilão, tá? Na minha opinião, ele é um vilão bem sutil, bem camuflado, porque o ego ele trabalha com a realidade, né? A sua realidade. E nós, algumas pessoas que foram bem castradas, né? Ele consegue reprimir com o tempo o id, os impulsos. O que é o impulso? O impulso ele pode ser despertado através de vários fatores, pode ser o gatilho. Por exemplo, uma pessoa que é calma, mas quando ela usa alguma substância química, drogas ou bebidas, né, ou dependendo da situação, esse impulso que ela tem ali se aflora, pula para fora. Então você não consegue conhecer aquela pessoa que antigamente era tão calma, tão serena, mas de repente ela virou uma fera. Por quê? Porque os seus impulsos que estava reprimido ali, né, sai para fora, né, através do quê? Do álcool, né, das drogas ou alguma coisa que acontece que desperta inconscientemente nele, né, a memória, o flashback daquilo que aconteceu no passado. Né? Uma pessoa que de repente sofreu abuso, todo tipo de abuso, e aí ela não consegue, né, segurar algumas coisas que acontecem. Você está entendendo?
o id, ele é isso, ele é o inconsciente que se encontra alojado dentro de nós, que às vezes nós fazemos coisas que a gente não sabe. Quer ver um exemplo? O id, o inconsciente, a pulsão, ocorre muito quando nós estamos dormindo. Por isso que às vezes você tem alguns sonhos. Por quê? Está lá na sua memória, lá no seu inconsciente, mas que através do sonho eles começam a ser revelados. Por exemplo, como eu falei que o ego ele é a realidade, né? E o superego é o equilíbrio da justiça, da moralidade, disso tudo. Então, quando você está acordado, eles conseguem reprimir o seu impulso. Você se controla. Mas quando nós vamos dormir, é como se o id, como eu falo agora, que ele é um pouco vilão e bem sorrateiro, ele fala assim, bom, o ego está dormindo, o superego também está dormindo, agora eu vou agir. E aí você começa a sonhar com umas coisas que você não consegue entender. Por que eu estou sonhando com isso? Porque às vezes alguns sonhos que acontecem, que você sonha, tanto eles bons, tanto os mal, ou tantos sonhos de prazer, que você quando acorda, né, você fica assustado, porque você foi uma pessoa castrada, bem castrada, mas aquilo para você foi uma coisa horrenda. Na realidade são impulsos que você luta diariamente contra aquilo, mas quando você está dormindo, eles afloram através desse sonho. Então, o inconsciente são coisas que você às vezes sofreu quando você tinha 2 anos, 4 anos, até menos, e aí, mas foram reprimidos na sua memória, ao ponto que algumas pessoas criam uma resistência para não lembrar daquilo que aconteceu. Mas, com o tempo, ele começa a aflorar e trazer alguns danos. E é por isso que nós precisamos procurar um profissional da área, um psicanalista, a qual nós vamos estar conversando e vai estar fazendo uma anamnésia, né? Vai começar a conversar conosco, lógico, né? E temos que, no momento, nos primeiros momentos, nós temos uma resistência, mas depois nós vamos quebrando essa resistência. Então, esse é o primeiro passo, né? Nós estamos falando hoje sobre, né, o inconsciente, que é, como eu falei no meu modo de ver, ele é bem sutil e perigoso, né, que nos prega a peça. Mas depois nós estaremos falando sobre o ego e o superego, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Eu não falei do ego e do superego para que não venha trazer uma confusão, porque às vezes falam do id, o ego, o superego de uma vez só, e às vezes você não consegue entender o que é o id, o que é o ego, o que é o superego. Hoje nós estamos tratando mais sobre o inconsciente do ser humano. E depois nós vamos aí falando aí do ego e do superego, tá? É um prazer conhecer você, tá? Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho de notificação, esse é o primeiro vídeo, e depois nós vamos trazendo mais informações. Como eu falei no começo, esse aqui é um vídeo para você que está começando, tá? Começando aí, engateando, tá? Na psicanálise, entendendo um pouquinho o porquê, o para quê e porquê, tá bom? Deixe seus comentários no rodapé, nos ajude aí e divulgue, tá bom? Que o conhecimento possa te alcançar, tá? E a luz iluminar o seu conhecimento. Até a próxima. Fui!